Ora viva, muito boa noite, telespectador da OnLive TV. Meu nome é Soares Domingos e é um enorme prazer voltar aqui mais uma vez para uma edição do nosso e vosso programa ICA Podcast. Hoje, em virtude de estarmos no mês de dezembro e estamos no período da quadra festiva, trouxemos aqui um tema para abordarmos que gira em torno da quadra festiva. Falaremos hoje do poder de compra das famílias durante a quadra festiva. E para a nossa conversa, temos aqui em estúdio o nosso convidado, ele que é professor, é também marketer e empreendedor, a quem estimo bastante. O meu boa noite para o professor Albano. Boa noite, professor Albano. Boa noite, sim. Seja bem-vindo à Sede Digital e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite feito. Maravilha. Como sabemos, e você que está lá em casa nos acompanhando, é de capital importância para nós que você partilhe os links por formas a que tenhamos aqui uma moldura humana necessária e para então julgarmos os esclarecimentos necessários a um leque de inquietações em torno daquilo que é o poder de compra das famílias. Hoje por hoje há todo um conjunto de problemas associados à renda das famílias e as vossas dúvidas serão muito bem-vindas aqui no nosso programa. Pelo que convidamos-te a ficar deste lado e a convidar mais pessoas a se juntarem a nós para então sabermos em linhas gerais como gerir a nossa renda nesse período da quadra festiva. Sem mais delongas, eu vou começar já então a conversa com o meu convidado para sabermos essencialmente o que é poder de compra quando estamos a falar de poder de compra em economia, com que ideia minimamente devemos ficar. Bem, mais uma vez agradecer pelo convite feito e desejar sucesso a este projeto. Bem, quando falamos de poder, o termo poder traduz-se em capacidade ou autoridade que temos sobre alguma coisa. E em economia, quando se trata de poder de compra, refere-se na capacidade que os consumidores ou as famílias possuem para adquirir um determinado bem ou serviço. Então, o poder de compra é isto aí, está centrado naquela capacidade que o indivíduo tem para poder adquirir bens ou serviços. Lembrando que estes bens ou serviços são adquiridos mediante a um determinado preço. Ok, muito obrigado. Esse aqui então o conceito de poder de compra. Existem fatores que incidem naquilo que é a capacidade de compra das famílias? Realmente existem vários fatores que estão ligados com o poder de compra das famílias. Dentre elas podemos destacar os conflitos militares, né? O conflito militar também é considerado como um dos fatores, visto que quando uma determinada nação vive um conflito militar, até um certo ponto, alguns bens acabam por verificar uma subida do seu preço. Essa subida do seu preço, até um certo ponto, vai diminuir aquilo que é o poder de compra de algumas famílias. Lembrando também, algo que me esqueci em primeira instância, quando falamos em poder de compra, devemos saber que este poder diante do consumidor pode aumentar como pode diminuir. Quando é que o poder de compra aumenta? Quando a quantia que o consumidor possui consegue comprar maior quantidade de bem. E quando é que ela diminui? Quando a quantia que o mesmo possui não consegue comprar maior quantidade de bem. Então, citei a primeira influência que tem que ver com os conflitos militares. Também podemos aqui mencionar a demanda que traduz-se em procura.
Então, quando existe maior procura num certo bem, isso até um certo ponto pode influenciar este poder de compra dos mesmos bens. O outro fator a ser mencionado também tem que ver com a emissão em maior escala da moeda. Por exemplo, se tivermos muito kwanza circular, né, com certeza também isso pode influenciar o poder de compra das famílias, porque como o kwanza está em abundância, isso conduz à subida daquilo que é o preço de certos bens. Em suma, são essas influências que o poder de compra pode obter. Muito obrigado, professor Albano. Mais uma vez, gostava de estender o sinal a você que nos acompanha lá em casa, para se juntar a nós, venha e deixa ficar as suas inquietações relativamente ao poder de compra das famílias, hoje reduzido ao contexto da quadra festiva, em virtude do período em que estamos inseridos. Citou aqui alguns fatores e eu gostava de fazer uma pergunta relativamente se existe alguma relação entre inflação e o poder de compra. E para já, o que é inflação, né? Bem, realmente existe, porque a inflação é senão o grande influenciador do poder de compra. Quer dizer, quando falamos na subida, a inflação é o quê? A inflação é a subida generalizada do preço dos bens. Quando se verifica uma subida no preço dos bens, estou a falar o arroz subiu, o açúcar subiu, os telemóveis subiram e outros bens diversos, quando se nota essa verificação da subida do preço, isso até um certo ponto, isso é que é considerado como sendo a inflação. E a inflação é o grande fator do poder de compra. Por quê? Porque quando existe uma subida generalizada do preço dos bens, isso impacta no bolso do consumidor. Então, o consumidor não terá maior poder de compra, visto que esta subida poderá complicar o seu orçamento. Pode-se dar um caso de que, se estivermos a viver a inflação e o consumidor verificar um reajuste salarial, isso pode ainda contrapor a questão da inflação. Mas, na maior parte dos casos, a inflação, independentemente do reajuste que possa vir a ser feito no salário do consumidor, mas a inflação acaba por ser o grande influenciador daquilo que é o poder de compra das famílias. A subida deliberada dos preços dos bens e serviços no mercado é, segundo o professor Albano, também um dos fatores que muito contribui, se não o mesmo principal, para aquilo que é a redução do poder de compra das famílias. E colocou aqui também como uma solução o possível reajuste do rendimento do cidadão, no caso do comprador. Eu gostava de perguntar-lhe, uma vez que hoje fez-se um ajuste naquilo que é o salário mínimo nacional, aprovado por lei, acha que com esse reajuste as famílias acabam por gozar de uma flexibilidade maior no que diz respeito ao poder de compra, ou isso não se reflete muito naquilo que é a nossa realidade, sobretudo por causa da forma como temos constatado o preço dos bens e serviços do mercado, sobretudo bens da cesta básica? Certo. Bem, conforme já foi apresentado, né? O decreto de 17 de julho, certo, faz menção, né, desta subida do salário mínimo nacional de 70 mil, mas passando 12 meses, necessariamente poderá-se fazer uma reatualização para 100 mil. Independentemente dessa escala de aumento salarial, mas verifica-se na nossa realidade nacional
o elevado custo de vida, ou melhor, as famílias reclamam bastante sobre o custo de vida. E quando as famílias reclamam sobre o custo de vida, estão a falar mesmo, se não também dessas subidas generalizadas do preço dos bens. Por quê? Porque essa subida, independentemente do reajuste salarial, não ajuda até um certo ponto as famílias a consumirem maior quantidade de bens. Vejamos, há um tempo atrás, estamos a falar coisa de 10 anos atrás, com 10 mil kwanza consegues o essencial da cesta básica, conseguirias comprar um saco de arroz, um saco de massa, conseguirias comprar uns 5 litros de óleo, mas se nós revermos para a realidade atual, essa questão já não se enquadra, né? Já não se enquadra, porque estamos a falar que o preço hoje do arroz não facilita para muitas famílias até um certo ponto, por isso é que hoje, para a nossa realidade, verificamos nos mercados informais aquela questão das sócias, né? As senhoras e senhores vão para o mercado informal adquirir um certo bem e para conseguirem ter de tudo um pouco, necessariamente têm de fazer sócia de quase tudo, né? Pegam o arroz, vão dividir ao meio, né? Sócia de arroz. Sim, a sócia de arroz, a sócia de massa, do óleo e etc. Então, só para poder também, até um certo ponto, salvaguardar e as famílias conseguirem ter esses bens em seus domicílios para, assim, atenderem às suas necessidades. Esse fenômeno das sócias é uma demonstração clara da incapacidade que as famílias provavelmente devem ter relativamente ao poder de compra. Realmente, por quê? Porque as famílias entendem fazer a sócia? Por conta mesmo dessa subida generalizada, porque imaginemos que hoje por hoje, né, tentando olhar para a nossa realidade, tem muitas questões difíceis, né, que afetam até um certo ponto a vida do cidadão, desde o transporte até a própria alimentação. E se nós olharmos somente para a alimentação, porque a maior parte das famílias, os seus rendimentos, se não 50% ou 60% do seu rendimento é destinado para a alimentação. Por quê? Porque a barriga não espera o amanhã, né? Podemos, se não conseguir me alimentar hoje, posso deixar de existir, né? Por conta da fome e outras questões. Então, eu penso que esta situação realmente influencia bastante. As famílias não tendo este poder de compra, não tendo um salário que seja compatível para atender as suas necessidades fundamentais, acaba até um certo ponto entrar para esse sistema de forma a terem de tudo um pouco em suas casas, porque se não usarem essa metodologia, até um certo ponto pode comprometer a questão alimentar das famílias. A quantidade de bens produzidos e disponibilizados no mercado, que se traduz mais tarde em oferta, no que diz respeito às ciências económicas, tem alguma palavra a dizer no que diz respeito à relação com o poder de compra das famílias? Será que a quantidade de bens que são disponibilizadas no mercado incide em alguma medida naquilo que é o poder de compra das famílias? Realmente, quando tratamos da demanda, quando falamos da oferta e da procura, porque na procura, por exemplo, a questão da procura, quanto mais tiver a procura de um determinado bem, o preço tende a aumentar. Diferente da questão da oferta. Quanto maior se oferecer este bem, o preço tem de diminuir. Okay. Aí vamos encontrar a lei da procura e a lei da oferta. Mas a grande questão é tentar encontrar um equilíbrio entre esta oferta e esta procura. Porque, na verdade, as trocas trazem objetivos comuns. Quer dizer, devem trazer objetivos comuns, né? Onde o vendedor saia satisfeito e o comprador também saia satisfeito.
Então, essa questão da oferta, da disponibilidade de certos bens e serviços em maior quantidade no mercado, até um certo ponto pode aumentar o poder de compra das famílias. Por quê? Porque o preço desses tais bens podem até um certo ponto reduzir. Por exemplo, vamos tentar olhar para a situação atual, né? Uhum. Estamos em época de chuva e o clima atualmente não está a obedecer, né? Tem aquecido bastante. Por exemplo, neste período existe maior necessidade de consumo de água, né? E principalmente naquele horário das 12 até as 14 horas, né? Todo aquele pessoal que está a circular na via pública sente essa necessidade de fazer o consumo de água. Se neste mesmo local tiver apenas um único vendedor, por exemplo, este vendedor pode ser capaz, fruto desta procura da água, pode subir o preço da água. Mas se tivermos em um momento em que existem vários vendedores de água, né? Neste caso, ele, se subir o preço, pode não vender. Por quê? Porque existem outros vendedores. Mas, mantendo o preço, ele pode vender. Por quê? Porque os outros também estão aí para poder vender ao mesmo preço, independentemente de que hajam consumidores ou hajam pessoas que estão aí à procura do consumo deste bem, mas aí consegue-se encontrar, né, aquilo que podemos dizer que existe um grupo de comprador e existe um grupo de vendedor. Aí o preço pode não acabar sendo influenciado, mas quando já existe menor oferta, isso acaba até um certo ponto por influenciar. Muito obrigado. Mais uma vez, eu gostava de estender aqui a palavra para você que nos acompanha lá em casa. Vai partilhando os links, por formas a que mais pessoas se juntem a nós. Estamos a falar sobre o poder de compra das famílias durante a quadra festiva. Você que tem alguma dúvida em torno de como poderá eventualmente lidar com aquilo que são as demandas do período em questão, da quadra festiva, se calhar poderá achar aqui resposta para a sua inquietação. Então, por favor, se mantenha desse lado, partilhe os links por formas a que mais pessoas se possam juntar a nós. A minha próxima pergunta tem que ver com os tipos de consumo. A forma como nós consumimos, será que de alguma forma ou de outra acaba também por ter alguma palavra a dizer na questão do poder de compra? Nós não somos uma população que consome demais. Não exageramos. Quando falamos em relação ao tipo de consumo, o consumo existe por conta de quê? Por conta das nossas necessidades. Certo. Nós consumimos os bens por conta das necessidades. Então, enquanto existir sociedade, enquanto existir o homem, vai existir necessidade. E essas necessidades vão conduzir ao consumo. Agora, devemos saber encontrar termos para compreendermos este consumo, né? Este consumo pode ser individual, né? A partir do momento de que eu próprio compro alguma coisa para consumir, né? Pode ser coletivo, podemos associar aqui os serviços, né? Por exemplo, neste momento, acredito que tenham pessoas que estejam a nos assistir, e não somente uma pessoa, são várias pessoas, certo. Então a consumir este produto que a gente está a vender. E a outra questão também tem que ver com a importância, né? Quer dizer, o consumo quanto à importância pode ser, podemos classificá-lo de consumo essencial como o consumo supérfluo. Uhum. O essencial, quando falamos do essencial, estamos a pegar mesmo daquilo que faz parte das necessidades primárias
do homem, né? Das Como necessidades da alimentação, certo? Se calhar o vestuário. O vestuário, tá, né? Então, essas fazem parte das necessidades fundamentais, né? Essas necessidades fundamentais não devem ser paradas. Enquanto tivermos renda, vamos sustentar sempre essas necessidades. Só pena de irmos desta para melhor. Certo. Agora, existem outros consumos, né? Podemos, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, a questão do cinema, né? Eu posso não ver filme, isso até um certo ponto não. É uma questão de lazer. Sim, é uma questão de lazer, não vai influenciar, ou não vai impactar bastante a minha vida do que não beber água, do que não comer um pão e etc. Então, essa questão de consumo, não que a gente venha a consumir demais, mas as famílias consomem mais quando também têm mais. Quando eu me refiro em ter mais, estou a dizer rendimento. Quando as famílias têm mais rendimento, têm um rendimento que consegue comprar maior quantidade de bens, elas conseguem comprar mais. Mas quando o seu rendimento não consegue comprar maior quantidade de bens, elas também consomem menos. Pois, embora que encontramos realidades de que, independentemente do valor, né, que as famílias têm como rendimento, mas acabam até um certo ponto fazer um consumo abusivo de certos bens, né? Podemos aqui pegar os bens de primeira necessidade, a questão da alimentação, mas hoje por hoje, se formos até, se verificarmos até, muitas pessoas analisam essa questão dos catadores de lixo, né? Hoje não bastante alimentação até um certo tempo, né? Isso por conta de quê? Por conta mesmo do custo de vida, e hoje as famílias acabam por ser um pouquinho, acabam por fazer uma gestão mais eficiente, mais dobrada naquilo que tange o seu rendimento. Luanda é a cidade mais cara, está assim elencada nos rankings, não é? Como acha que as famílias poderiam lidar com esse nível de dificuldade, uma vez que parece que o ambiente em si acaba por trazer aqui essa problemática da incapacidade das famílias para comprar os bens e serviços? Não é fácil viver em Luanda e prontos. As famílias, segundo dados estatísticos, sobrevivem com menos de $1 no bolso, mas em contrapartida os bens e os serviços também têm aquele preço que não é muito convidativo. Qual é a recomendação que deixaria, não é, para, sobretudo, os pais de família que não tenham um poder de compra adequado para fazer face a essas situações? Como deveriam ir no mercado? A ferramenta que tem se usado hoje é a rede social. Segundo alguns truques de marketing que se calhar os economistas entendem, tem algum meio termo para as famílias lidarem com essa problemática? Sim, tem. Devemos fazer a observação seguinte, né? Se não ganhamos como eles, não devemos gastar como eles. Ou melhor, nós devemos gastar mediante aquilo que nós ganhamos. Ok. Nós não podemos gastar fora daquilo que está na nossa possibilidade. Por isso é que, independentemente de qual seja o rendimento da família, é sempre importante poupar. Independentemente de qual seja o rendimento. Porque a poupança não é só 50%, não é só 100%, não é só 90% daquilo. Não. Mesmo o 5%, o 3% é alguma poupança. Por exemplo, alguém que tenha um salário de 100 mil kwanzas. Fora as outras necessidades, se essa pessoa conseguir fazer uma poupança de 5%. Estamos a falar de 5% de 100 mil kwanzas, estamos a falar de 5 mil kwanzas. Se esta poupança for intensificada durante 12 meses, temos quantos?
É em torno de 60 mil. Temos 60 mil kwanza. Esses 60 mil kwanza com certeza nos ajuda a acudir a algumas necessidades. Por exemplo, vamos olhar para a questão da quadra festiva. Uhum. Nós muitas vezes erramos por conta de que da nossa planificação. E a nossa planificação do Natal ou da quadra festiva não deve começar no próprio Natal ou na própria quadra festiva. Deve começar no princípio do ano. Por exemplo, se eu já tenho uma renda mensal de 100 mil kwanzas e todos os meses eu tiver essa poupança de 5 mil kwanzas que vai me dar 100 mil kwanzas, ou que vai me dar 60 mil kwanzas no mês de dezembro, com certeza esse valor eu posso acrescer naquilo que é a minha cesta básica de Natal ou acrescer uma outra coisinha. E o meu salário de dezembro já pode acudir propriamente o mês de janeiro, porque se não termos em cautela essas questões, com certeza acabamos por ter sempre a conclusões de que janeiro é o mês da fome. Por quê? Por conta da nossa gestão que não é muito eficiente. Janeiro não é o mês da fome, nesse caso é um problema de gestão. Não, é um problema de gestão. Janeiro não é mês da fome. Nós, há bocado em estúdio, estávamos a discutir isso. Sim, sim. Falamos na questão de janeiro ser mês da fome e pronto, agora que eu estou nesse assunto, me vem assim à cabeça a ideia de se janeiro é efetivamente mês da fome ou não. Mas e então janeiro não é mês da fome, tu que estás lá em casa, por favor, retira essa ideia da cabeça, janeiro não é mês da fome. É só você que gere mal o teu rendimento. Certo. E para que mais pessoas saibam que janeiro não é mês da fome, por favor partilhe o link, porque nós queremos que todos saibam de forma consciente que janeiro não é mês da fome. É uma questão de literacia, educação financeira. Você precisa ser educado e precisa gerir muito bem o teu rendimento para janeiro ser só janeiro, não é? Porque do contrário, janeiro continuará a ser o mês da fome. E como nós estamos a trabalhar, eu não quero falar em fome, vamos continuar a nossa entrevista que até está boa, e gostava de, a seguir, fazer-lhe uma pergunta relacionada àquilo que é a capacidade dos próprios ou das próprias famílias em poupar. Falou da poupança e pronto, eu vou entrar já assim, aproveitando que estamos aqui na atmosfera das poupanças. Acha que hoje, independentemente do rendimento, também fez menção, independentemente do rendimento que as famílias têm, e essa renda depois terá que lidar com situações como inflação, se calhar as próprias pessoas também, principalmente a sociedade baixa, diga-se passagem, falamos das famílias cujo sustento vem do mercado informal, onde o rendimento nem sempre é fixo. Como é que se recomenda a poupança para essas pessoas? Como essas pessoas poderiam, de alguma forma, poupar? Estamos a falar de pessoas, não é? Pessoas que não têm um rendimento fixo mensal, como é o caso das pessoas que trabalham. Por exemplo, as jungueiras, as nossas mamás mercantilistas, se assim é o termo, ou vendedoras, para ser mais prático. Como essas pessoas poderiam poupar? Uma vez que às vezes o rendimento é aquele que é de hoje para hoje. Vendeu hoje para suprir necessidades de hoje. Certo. Como essas pessoas poderiam poupar? E às vezes nem chegam, metem-se em quilates em dívidas. Bem, conforme diz o próprio termo, né? Poupança é o quê? A poupança é a parte do rendimento que não é consumida. Uhum. Bem, em caso de pessoas que trabalham por conta própria, né, e pegando propriamente a realidade das nossas mamães zungueiras, com certeza, diariamente, elas conseguem alguma coisa. Uhum. Né? Vamos supor que uma mamã zungueira que diariamente consiga, por exemplo, 2.000 kwanzas. Mas eu quando falo os 2.000 kwanzas que ela consegue, eu estou a me referir mesmo ao lucro, né? Não estou a me referir propriamente ao valor da venda de um certo bem, porque aí também existem custos para aquisição e para dar sequência à própria atividade. Estou a falar propriamente no lucro. Se a mamã zungueira consegue os 2.000 kwanzas, né? É difícil, né?
consegue os 2.000 kwanzas, mas desses 2.000 kwanzas consegue pelo menos, guardar os 500 kwanzas e fazer uma gestão, né, para levar alguma coisa para casa com os 1.500 kwanzas. Com certeza, se tivermos a olhar de forma semanal, essa mamã pode ter já aí em sua poupança 3.500 kwanzas. 3.500 kwanzas, se for para falarmos em 2 semanas, tem 7.000 kwanzas. E se for para falarmos em um mês, estamos a falar aproximadamente de 14.000 kwanzas. E com certeza pode ajudar, não somente a pegar algum valor para adicionar naquilo que é o seu negócio, mas também pode investir numa outra atividade, em alguma outra coisa que é para conseguir então dar sustento à sua família. Se peguei bem a ideia que passa a ideia de que devemos ter fontes de rendas alternativas, é isso? Bem, esse fator também é importante, né? Porque hoje por hoje viver somente do salário ou daquilo que já não está a dar. Não está a dar, né? Devemos ter outras fontes de forma que consigamos atender o máximo possível às nossas necessidades, né? Porque os salários não enriquecem as pessoas, mas quando fruto do nosso salário nós aplicamos para criarmos outras fontes de renda, com certeza aí conseguimos enriquecer e conseguimos até um certo ponto atender muitas das nossas necessidades. Então também recomenda-se que as poupanças, por exemplo, não podem ser poupanças sem propósito. Quem poupa sem propósito não está a fazer nada. Eu tenho que poupar com um determinado propósito. Eu tenho um objetivo, né? Quero, por exemplo, podemos dizer aqui, quero comprar um móvel de casa, né? Quero comprar alguma coisa em casa. Então eu vou fazer essa poupança que depois no final do mês esse mesmo valor consiga ser o valor real que eu quero comprar este mesmo bem, né? Então a poupança tem que ser acompanhada com um certo objetivo. Poupar só por poupar, não. Tenho que ter um objetivo de forma que essa poupança me ajude. E um dos objetivos da poupança tem que ver também com os investimentos. Eu posso poupar para criar um determinado investimento, né? Por exemplo, uma mazungueira, né, que consiga sair com, por exemplo, com abacate, né? Vende abacate na zunga, pode até um certo ponto, tendo o seu rendimento, né, o seu lucro, pode aplicar para compra talvez da manga ou novamente do abacate e deixar a sua filha em casa, né, vender o mesmo abacate, né? A mãe foi na zunga, né, está a vender o próprio abacate, mas também em casa tem abacate para que aqueles vizinhos que gostam e são apreciadores e querem acompanhar o abacate no pequeno almoço consigam ter também este abacate e até um certo ponto vai acrescendo naquilo que é a renda da família. Nós agradecemos, professor Albano. Nós não queremos abacate, tudo o que queremos é que você partilhe os links lá em casa, por formas a que mais pessoas se possam juntar aqui à nossa transmissão e para também conseguirmos julgar os esclarecimentos necessários ao vosso leque de dúvidas relativamente a como lidar então com a vossa renda que é insuficiente para a satisfação de necessidades aparentemente infinitas. Estamos em época festiva, é o Natal que está aí às portas. Como vamos celebrar este Natal? É hoje o objeto da nossa conversa com o professor Albano, ele que é economista, melhor empreendedor e também marketer. Professor Albano, há aqui um dado estatístico do jornal Expansão, se a memória não me falha, do jornal Exame, que dá conta de que de janeiro a maio de 2024 o índice de poder de compra teve uma tendência de crescimento de 10,9% na variação anual em termos reais. Parece que do ponto de vista estatístico o poder de compra das famílias angolanas cresceu. Mas será que conseguimos constatar isso na realidade?
O porquê dessa contradição do ponto de vista numérico. Eu até hoje nunca consegui perceber, para as estatísticas, o poder de compra das famílias cresceu, ou seja, evoluiu, não é? Ganhou algum aspecto positivo. Mas no real, né, naquilo que efetivamente tem sido o nosso dia a dia, as pessoas parece que cada vez reclamam mais. Certo. Como se explica essa divergência? Bem, dizer que o poder de compra das famílias aumentou, olhando para aquilo que é a realidade, aquilo que estamos a vivenciar, eu não acredito que seja. Né? Ok. Eu acredito que o poder de compra das famílias diminuiu por conta mesmo desta subida assustadora no preço dos bens. As famílias estão cada vez mais empobrecidas por conta deste custo de vida. A vida está a ser dura para as famílias angolanas. Em qualquer canto nós ouvimos reclamações de todas as questões, de todos os bens até um certo ponto. Então penso que não, independentemente desse dado, desse levantamento estatístico apresentado, mas a realidade mostra um outro cenário. Se realmente tivéssemos o poder de compra, lembrar que, por exemplo, a maior parte dos bens consumidos aqui em Angola, né, não são produzidos localmente. Uhum. Né? E também lembrar que há tempos fez-se um reajuste naquilo que é a taxa do imposto de importação. Isso até um certo ponto vai dificultar ou dificulta ainda mais aquilo que é o bolso do cidadão, porque no fundo essas subidas generalizadas do preço dos bens, independentemente do reajuste salarial, não chega para quase nada. Porque pode-se fazer esse levantamento, pode-se fazer um pagamento. Hoje as famílias reclamam, nem que o salário tiver a 100 mil kwanzas, as famílias não conseguem nada. Okay. Os que ganham 200 mil, os que ganham 300 mil, estamos também aí a bater na tecla e a dizer que a vida está difícil. Então não conseguimos compreender de que o poder de compra aumentou, quando realmente estamos a reclamar daquilo que é o preço dos bens. Poderia, realmente, eu acho que seria certo se nós aqui disséssemos que aumentou e realmente se refletisse na nossa vida, no nosso dia a dia, mas okay. O dia a dia do angolano, cada dia que passa, se torna mais difícil, porque o poder de compra realmente diminuiu, não aumentou. As famílias estão sem recursos para poderem acudir muitas das suas necessidades. Nós agradecemos, professor Albano. Parece que o poder de compra ideal de facto aumentou, mas no real é uma coisa completamente diferente. E aliás eu acho que a combinação de vários fatores aqui, não é? a mesma revista, o mesmo jornal, segundo dados do BNE, também estima que a taxa de inflação só em janeiro, não é, aumentou e atingiu os incríveis 19%, né? Então, se calhar a combinação desses fatores acaba por trazer aqui essa divergência do estatístico, não é, do ideal para com o real. A nossa próxima pergunta tem que ver com aquilo que é o poder de paridade de compra. Do ponto de vista econômico, o que é isso, o poder de paridade de compra? Bem, quando o poder de paridade de compra, quando nós falamos em eu já traduzi aos miúdos, né, o poder de compra. O que é que se verifica? Muitas famílias angolanas, né, e hoje quando nós olhamos para a vida e dissemos que está difícil, temos a tendência de retroceder, de tentar olhar para o nosso passado, porque o poder de compra deve ser analisado também do ponto de vista cronológico, né? Tem que olhar para uma realidade anterior e depois tentar comparar com a realidade atual. Nesta comparação que nós fizemos, nós conseguimos compreender que quando anteriormente, mesmo ganhando muito pouco,
né? Diga-se de passagem, mesmo ganhando pouco, nós conseguíamos realmente atender às nossas necessidades, ou as necessidades fundamentais. Conseguíamos colocar o produto da cesta básica em nossas casas. E eu não estou a falar em menor quantidade, estou a falar mesmo o saco de 25 quilos de arroz em casa, conseguíamos até o bidão de 20 litros de óleo em casa, conseguíamos os 3 as 3 ou 4 caixas de massa, ou 2 caixas, ou uma, independentemente do número do agregado familiar, conseguíamos colocar isso em casa. Mas hoje por hoje nós não temos esta capacidade de colocarmos essa quantidade em casa. Se não temos essa capacidade de colocarmos essa quantidade de produto em casa, então mostra realmente que as famílias perderam aquilo que é o seu poder de compra. E também devemos olhar aqui para um fator que tem que ver com a nossa moeda. Uhum. O Kwanza, cada dia que passa, está perdendo seu valor. Uhum. Né? Porque hoje por hoje, se olharmos para aquilo que é a taxa de compra do dólar, né? Estamos a falar de 900 e alguma coisa, né? Estamos a falar de $1 a custar 900. Então, se $1 está a custar 900, então como é que vamos tentar olhar para essa realidade? Quer dizer que a vida está difícil. Você com $1 só tem, com $1, ou se queres $1, tens de pagar 900 Kwanza. Então, estamos a falar se o nosso salário realmente, nesse reajuste que se faz, podemos já ter mais ou menos a ideia quanto a gente está a ganhar se for para comparar com uma moeda estrangeira, qual é o nosso salário atual. Então, isso até um certo ponto, olhando para a produção nacional, que até um certo ponto não consegue atender à demanda, não consegue atender às necessidades reais da população angolana, fora as outras políticas que o Estado angolano tem criado, né? Sobretudo estamos a falar da diversificação da economia, a questão da intensificação da atividade agrícola, né? Mas são questões também que o Estado realmente tem de ver, né? Nessas políticas, os caminhos têm de ser traçados como tal e materializado, né? De forma que as famílias consigam sentir realmente este impacto da diversificação da economia em suas vidas, né? Porque se realmente intensificarmos a produção agrícola, não somente a empresarial, mas também a familiar, realmente as famílias poderão ter maior poder de compra, né? Fora a questão salarial, né? Porque os nossos salários realmente têm de ser mesmo reajustados à realidade. Eu acho que ainda mesmo os 100 mil Kwanza ou 70 mil Kwanza é insuficiente para as nossas necessidades e para as nossas correrias. Atenção que 70 mil Kwanza é apenas para as pequenas e médias empresas. Certo. As micro ainda podem pagar um salário abaixo disso. Sim, que é uma desgraça, diga-se de passagem. Certo. O Natal normalmente é visto como aquela época do ano em que tudo podemos, em que tudo fizemos. Nós estamos assim a caminhar para o finalzinho da nossa conversa. Eu estava com o professor Albano, deixasse lá em casa algumas recomendações, alguns cuidados que têm que ver com a gestão da nossa renda em torno do Natal. Algumas famílias olham para o Natal como uma oportunidade de gastar tudo, não é? Porque o próximo ano já não interessa. Chegamos no Natal e queremos fazer tudo. Qual é o conselho que deixa lá em casa para as famílias? Bem, realmente que estamos na quadra festiva, né? Penso que daqui a 2 dias, né? Dois, por incrível que pareça. O Natal anteriormente já teve seu peso. Mas realmente tenho aqui algumas dicas relacionadamente a este período de quadra festiva. Se não aquela dica que já dei anteriormente, que tem que ver com a questão de poupança, né? Temos de preparar o nosso Natal de forma antecipada, né? Exatamente. E de forma que o nosso Natal do
do ano 2025 seja diferente em relação ao nosso Natal de 2024. A outra dica tem a ver com a lista de compra, né? Uhum. Muitas famílias erram nesse quesito, né? Nós achamos que a nossa mente tem capacidade de armazenar quase tudo, né? E não temos em conta que, algumas vezes, a nossa emoção pode nos levar a consumir ou a comprar certo bem em razão da nossa mente, né? Porque nem sempre devemos colocar a certeza absoluta na mente, porque a emoção também fala. Eu posso comprar um certo bem não pela razão, mas comprar pela emoção. Mas se eu chego e acabo comprando. Mas se realmente eu tiver uma lista, né, daquilo que necessito, porque a lista deve ser também uma lista muito precisa, né? Quer dizer, eu devo olhar realmente para as necessidades que tenho para este Natal. Ok. Como será a refeição, como será o almoço para a minha família. Se existem, por exemplo, alimentos que eu não vou usar para este dia, convém não comprar, né? Convém não comprar. Devemos mesmo comprar aquilo que é essencial. Fazer uma lista e irmos às compras com essa mesma lista. E não só, essa lista também deve ser acompanhada com um balanço anterior, né? Necessariamente deve-se fazer uma pesquisa anterior e fixar os preços. Na medida que vou fixando os preços, colocando os preços de acordo com a pesquisa que fiz, realmente quando eu for para o mercado e tentar negociar, também devo realmente ter aquela possibilidade de pedir os descontos. Neste período festivo, independentemente das nossas capacidades, porque nós achamos que temos quase dinheiro para pagar tudo, para comprar tudo, mas devemos também negociar os mesmos bens que vamos comprar, né? Devemos negociar de forma que esses descontos que a gente vai tendo, até um certo ponto, também constituam uma poupança nossa para acudir outras necessidades. Poupança das poupanças. Sim, poupança das poupanças, realmente. Porque se eu for comprar um certo bem que eu estimei na minha lista que o bem estava no preço de 250 kwanza, mas eu negocio e consigo pagar 200 kwanza, já tenho 50 kwanza aí reservado. Vamos supor se tivermos numa ordem de aproximadamente 10 bens, em que eu retiro, em que eu tenho uma margem de 50-50, já estamos a falar de 500 kwanza. E esses 500 kwanza com certeza podem acudir outras necessidades. A outra questão também tem a ver com a questão de evitarmos as compras impulsivas, né? Devemos ter muita cautela e, se possível, para aquelas pessoas que são muito mais emotivas, né? As mulheres, de uma maneira geral. Não, também existem homens muito emotivos. São caracterizadas por esse espírito. Eu acho que as mulheres têm muito de saírem com uma lista e depois comprarem outras coisas. Sim, têm talento para isso, as senhoras. As senhoras em casa que me desculpem, mas as mulheres são muito tendenciosas, as mulheres. Certo. Sem desprimor para as mulheres. Realmente. Então, devemos também controlar essa questão. O outro tem que ver com pensar nas despesas do mês posterior. Ok. Dezembro não acaba o nosso ciclo. Quer dizer, nós não terminamos a vida com dezembro, né? Nós temos uma vida que se espera, né? Temos os próximos anos, temos o janeiro que vem aí. Então, devo pensar nesse janeiro, como vai ser a minha vida no janeiro. Então, se eu não repensar e se eu não fazer as poupanças necessárias agora, então vou mendigar no mês de janeiro, vou me endividar, conforme muitas famílias fazem no mês de janeiro, né? E apelidaram como sendo o mês da fome. Isso até um certo ponto pode criar dificuldade. Então, é sempre bom ter isso em mente, pensar no mês posterior. Porque realmente, independentemente de muitas empresas pagarem o dezembro e o 13º. O 13º, tudo em dezembro, né? E para impulsionar ainda mais o nosso consumo por conta da quadra festiva, mas nós devemos ter a cautela máxima de que
a nossa vida não vai terminar no dia 31, mas temos o dia 1 e temos os outros dias que virão. Então, devemos ter isso também mesmo. A outra questão também é procurar empreender. Neste Natal também podemos empreender. Né? No Natal também podemos empreender. Por exemplo, as famílias que existem pessoas que têm dotes em pastelaria, podem nesse período, por exemplo, falar com os vizinhos que não tenham condições de fazer um bolo em casa, fazer o bolo e comercializar ao vizinho, né? Pode-se fazer isso, como também pode-se comprar, por exemplo, alguns produtos, né? Vamos supor, por exemplo, neste período as meninas, ao ambiente. Sim, as meninas, por exemplo, neste período, as criancinhas querem usar um punho diferente, tá, né? Então as nossas famílias podem até, se existe alguém que consiga trata bem de cabelo, né? Entende bem de cabeleireiro, pode até um certo ponto tentar empreender neste período para esta área, né? Então devemos criar sempre esforço. Quanto mais diversificarmos aquilo que é a nossa renda, melhor. E termos mesmo maior cautela naquilo que é a questão dos nossos gastos. E também a outra questão tem que ver com o partilhar o Natal, né? Tipo, hoje por hoje, né, nós entendemos que não necessariamente devo eu criar as condições, como um certo tempo, né? As famílias criavam as condições em casa e os outros vinham somente em casa pedir as duas festas, recebiam, iam para as suas casas. Mas hoje por hoje as famílias entendem concentrar-se num determinado espaço e aí fazerem a sua ceia de Natal, onde cada um poderá dar alguma parte, né, de si para conseguir então ter aquela ceia de Natal, onde as despesas acabam por ser repartidas. E é sempre bom quando essas despesas acabam por ser repartidas, porque nesse ambiente familiar vamos acabar consumindo realmente aquilo que nós compramos. Então também é uma dica que fica para esta quadra festiva. Nós agradecemos, professor Albano, ficaram anotadas as dicas todas inerentes à gestão sábia e a mais recomendada, por formas a evitarmos o achismo de janeiro ser o mês da fome. É importante aqui reiterar que, acima de tudo, nós devemos primar por satisfazermos as necessidades meramente essenciais, por formas a evitarmos descontentamentos em janeiro. Quem ficar à fome em janeiro, depois do podcast de hoje, é merecido. O investimento é caro, mas a ignorância é ainda mais cara. Hoje temos levado até você todas as linhas gerais, ideias, sobretudo, formas a conseguir lidar de forma sábia e, quem sabe, mais funcional nesse período da quadra festiva. Não gaste à toa, mulheres lá em casa que são tendenciosas, se levou para comprar alguma coisa que não esteja na lista, limita-se a comprar apenas o que está na lista. Tudo o que está fora dela, volta em casa, pondera com outro rendimento, para que em próximas oportunidades possa assim, então, fazer a compra do bem em questão. Falando em próximas oportunidades, eu infelizmente terei de me despedir de vocês, porque chegamos ao final de mais uma edição do nosso e vosso programa. Devo agradecer ao ilustre Albano Band, meu professor, a quem tenho bastante estima, pela presença aqui e também por ter aceito o nosso convite. Nós temos aqui uma tradição, que é uma cultura nossa a nível da sede digital. Antes de qualquer término, nós devemos dar o nosso grito de força. O nosso grito de força é sede digital, movemos-te para o futuro. Então eu vou dar o grito de força e, como professor, juntos diremos movemos-te para o futuro. Pode ser? Sim. Maravilha. Sede digital, movemos-te para o futuro. Sede digital, movemos-te para o futuro. Muito obrigado, professor. Obrigado eu. Aquele abraço. E estamos conversados. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Prontos, vamos.